Olá pessoal, boa noite, não é? Saúdo vocês com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Bispo Rosivaldo Melo, pastor da Igreja Apostólica Frutos da Fé, e nós estamos na leitura de mais um capítulo da Bíblia, hoje capítulo 19, do livro de Gênesis, ok? Nós estamos no primeiro livro da Bíblia, capítulo 19 do livro de Gênesis. Vamos fazer uma oração e pedir para que Deus fale conosco, traga visão, revelação, entendimento da palavra, amém? Para que possamos crescer no Evangelho, ter discernimento, conhecimento, amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, meu Deus, diante da Tua presença, sabendo que o Senhor é Deus, o Senhor é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Clamamos, Senhor Deus, pedimos a revelação, a direção, a unção do Espírito sobre nossas vidas, que venha sobre nós a unção do discernimento, do conhecimento, da revelação da palavra. Senhor Deus, que possamos entender, compreender, aprender e aplicar esta palavra, Senhor. Fala conosco, Pai, nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 19, tá certo? Do livro de Gênesis. Veja só. Do verso 1 até o verso 3, o título é Dois Anjos. Lembra que ontem nós falamos, inclusive eu preguei hoje na sede, sobre o capítulo 18, no culto de oração. E ontem, tá certo, eu li o capítulo 18 para vocês, onde 3 homens chegavam e tinham um encontro com Abraão. E desses 3 homens, 2 eram anjos, e um era o Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus continua lá no final do capítulo 18, falando com Abraão, enquanto os 2 anjos vão para Sodoma e Gomorra. Então, nós temos aqui, não é, do versículo 1 ao versículo 3, tá certo, os 2 anjos, do versículo 4 ao versículo 9, a multidão, do versículo 10 ao versículo 11, os anjos novamente. Do 12 ao 13, Ló. Do 14, os genros. O 15, do 15 até o 22, Ló é libertado. Do 23 até o 25, a destruição. Do 26, a esposa de Ló. 27, Abraão. Do 27 até o 29, Abraão. E do versículo 30 até o versículo 38, um capítulo bem grande, ok? Nós temos Moabe e Ben-Amim, ok? Então, são essas as divisões desse capítulo 19. Então, vamos lá, para a gente não perder mais tempo. O versículo 1 começa assim: Chegaram, pois, os 2 anjos a Sodoma ao entardecer. Ló estava assentado junto à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se para recebê-los e inclinou-se para o chão. Ok? Então vamos dividir esse versículo em 3 partes. Chegaram, pois, os 2 anjos, ok? Denominado anteriormente, quando eles estão falando com Abraão, 2 varões, ok? A Sodoma. Ao entardecer, Ló estava assentado junto à porta de Sodoma. Lembrando que eles chegaram no calor mais alto do dia, lá em Abraão, era meio-dia, aqui já próximo do final do entardecer, tá certo? Entre 16 e 17 horas, entre 4 e 5 horas da tarde, tá? Ló está sentado junto à porta, provavelmente denota uma posição de autoridade. Então veja só, depois que Ló é libertado por Abraão, ele continua, tá certo, ligado a Sodoma, e depois daquela situação, ele passa a exercer um cargo de autoridade. Lembra que o rei de Sodoma tentou dar essa autoridade para Abraão, mas Abraão não quis. Sodoma tipificava o diabo, tá? Satanás, o rei de Sodoma, tá certo? O rei do mundo, o rei do pecado.
Então ele tenta comprar Abraão, mas Abraão não quer. Mas Ló aceita essa posição de autoridade. Tá? Ele podia até ser um tipo de prefeito de Sodoma. E vendo-os, Ló vendo aqueles homens, levantou-se para recebê-los e se inclinou para o chão. Nesta ação é possível que os dois anjos tenham revelado sua identidade e sua missão a Ló neste momento. Ou então ele reconheceu que eram seres espirituais. Tá? Versículo 2. E disse: agora, pois, meus senhores, vos rogo que venham, versículo 2, a casa do vosso servo, para que vos hospedeis, e lavareis os vossos pés, e pela manhã vos levantareis e seguireis o vosso caminho. Então, Ló, ele age com o mesmo respeito de Abraão, com a mesma humildade de Abraão, tá certo? Ele oferece água, tá certo, para lavar os pés, ele oferece a casa para que eles possam se hospedar. Ok? Então, se você observar aqui, não é? Você vai observar que aqueles homens não quiseram ter intimidade com Ló. Se você vê, continuando ainda no versículo 2, diz: e eles responderam: não, antes na rua ficaremos esta noite. Então, olha só, por que os anjos resolveram ficar na rua? Existem dois motivos. Um motivo é porque eles verdadeiramente não tinham comunhão com Ló, tá certo? Como eles tinham comunhão com Abraão. Por isso que eles ficaram, se hospedaram, almoçaram lá na casa de Abraão, comeram, tiveram comunhão com ele. Mas com Ló não. Então, um dos motivos principais é que eles não tinham comunhão com Ló. E segundo também, que eles queriam ver o que se passava em Sodoma, ver com os próprios olhos, para produzir uma destruição eterna, porque Jesus fala lá para Abraão que o clamor do pecado chegou até o céu, não é? E eles vieram para destruir, mas eles não iam destruir sem que vissem, tá certo? Sem que vissem o que estava acontecendo. Então, olha só, eles responderam: não, antes na rua ficaremos esta noite para ver tudo o que estava acontecendo. Versículo 3. Mas ele, Ló, insistiu. Insistiu tanto que se foram com ele e entraram na sua casa. Tá? Então, muita insistência fez eles entrarem na casa, tá certo, de Ló. Ok? Os anjos tiveram que ser persuadidos para aceitar a hospitalidade do sobrinho, uma vez que tinham aceitado o mesmo da parte do tio. A amizade com o mundo estorva o limite da comunhão com Deus, né? Acaba com o limite de comunhão com Deus. E torna apática a alma, né? Então, veja só, o texto está dizendo aqui que a comunhão com o mundo nos afasta de Deus. Então, essa comunhão de Ló com Sodoma afastou os anjos, não era um local que eles se sentiam bem, mesmo na casa de Ló. Entende isso? Então, mas eles foram persuadidos. Ele persuadiu tanto, pediu tanto, insistiu tanto, que os anjos atenderam e foram à casa dele. E olha o que diz a palavra: e lhe fez um banquete, e cozeu pães sem levedura, e comeram. Então, olha só, o poder da oração, o poder do pedir a Deus. Mesmo Ló era justo, tá certo? A Bíblia fala que Ló era justo. Apesar de ter aceitado um cargo de autoridade lá pelo rei de Sodoma, mas Ló não estava envolvido nas práticas malignas que existiam naquele lugar, tá certo? Então, Ló, a Bíblia fala e declara que Ló era um homem justo. Mas a sua comunhão com Sodoma afastou os anjos. Mas por ele ser tão insistente, ter se posicionado tanto, pedido tanto, o pedido dele foi aceito. Então veja, queridos, mais uma vez a questão do poder da oração. Quando nós pedimos a Deus, pedimos, insistimos e pedimos, sabe o que é que acontece?
Deus ouve e abençoa as nossas vidas e nos atende. Aleluia. Glória a Deus. E como Abraão, Ló também fez um banquete, tá certo? E cozeu pães sem levedura e eles comeram, participaram da mesa de Ló. Versículo 4 diz: E antes que se deitassem para dormir à noite, cercaram a casa os homens da cidade, os varões de Sodoma. Ok? Eles iam dormir, pernoitar na casa de Ló, perdão, não é? Mas o que é que aconteceu? Esses varões de Sodoma, tá certo? Que eram homossexuais, tá certo? A tradução ela é bem clara com respeito aos originais da Bíblia. Esses homens, tá certo? Eram homossexuais, tá certo? Então veja só, eu já conversei bastante até mesmo com cristãos homossexuais, que eles tentam argumentar que esses homens aqui eles não eram homossexuais, eles eram sodomitas, né? O próprio sodomismo significa dominação, né? Então eu já vi algumas teorias dos homossexuais dizendo que isso daqui se tratava de homens que eram sodomitas, que eram dominadores, né? Mas a relação, o próprio nome sodomismo ou dominação, tá certo? Por isso que para certo, sodomização é antinatural, ok? Natural é o relacionamento de um homem com uma mulher, macho e fêmea. Isso sempre foi para Deus. Tá? O maior pecado pelo qual Sodoma e Gomorra foi destruída é justamente o pecado da homossexualidade, ok? Esse foi o pecado que agrediu a Deus, tá? E isso eu estou falando segundo a palavra, segundo a Bíblia, ok? Então olha só, todo o povo junto, do mais jovem até o mais velho. O princípio do mal, que a Bíblia chama de pecado, e que causou tanta ruína na natureza humana, dolorosamente aparece nesse capítulo. Sodoma é o resultado final da mente depravada. Tá certo? Então, é um nível, ok, que para Deus restava apenas a destruição. Versículo 5 diz: E chamaram Ló e lhes disseram: Onde estão os varões que vieram a ti esta noite? Tira-os para fora, para que os conheçamos. Esse conhecer não é conhecer pessoalmente. Todas as vezes que a Bíblia usa esse termo conhecer, ou conheçamos, está relacionado a ato sexual, ok? Então, olha só, o pecado da homossexualidade foi o principal pecado que deu lugar à destruição de Sodoma e Gomorra, ok? Vamos pegar a Bíblia aqui de Jerusalém, no livro de Judas, capítulo 6, aliás, no livro de Judas, capítulo único, versículos 6 e 7, tá certo? Então, vamos pegar a Bíblia, tá certo, de Jerusalém, que inclusive é uma Bíblia católica, tá certo? Mas é uma Bíblia muito próxima aos originais. Essa Bíblia aqui, eu gosto muito de usar ela como comparação, né? Inclusive aí o Papa nesses dias andou gravando um vídeo aí apoiando as questões homossexuais. Então vamos ver aqui no livro de Judas, ok? O que é que Judas, capítulo único, versículos 6 e 7 diz, tá? Vamos abrir aqui rapidamente. Pronto. Encontrei aqui. Então, olha o que diz o versículo 6 e o versículo 7. Vamos lá. E quanto aos anjos, que não conservaram sua primazia, olha só, está falando aqui no livro de Gênesis, tá certo? Aos anjos lá, que se relacionaram com mulheres, que eu já falei em capítulo anterior, ok? Então, diz assim, Judas capítulo único, versículo 6. E quanto aos anjos,
que, não considerado a sua primazia, o seu estado primário, mas abandonaram sua morada, guardou-os presos em cadeias eternas sobre trevas para o julgamento do grande dia. De modo semelhante, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, por terem prostituído, procurando-se unir-se a seres de natureza diferente, foram postas como exemplo, ficando sujeitas ao castigo do fogo eterno. Então, olha só, não somente os demônios, os anjos, tá certo? Foram colocados ou estão sujeitos ao fogo eterno, esses demônios que saíram do seu estado de primazia e se relacionaram com mulheres, como diz a palavra, mas a palavra aqui é bem clara, tá certo? Quando ela diz assim: de modo semelhante, Sodoma, Gomorra e cidades vizinhas, por terem se prostituído, procurando se unir-se a seres de natureza diferente, tá certo? Diferente, foram postas como exemplo, ficando sujeitas ao castigo do fogo eterno. Vamos ver uma outra tradução também para este capítulo aqui, tá certo? O livro de Judas, estou com outra Bíblia aqui, livro de Judas, capítulo único. Olha o que diz. Cadê? Judas 6 e 7. Cadê? 6 e 7. E os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição com aqueles, seguindo após outra carne, são postas, por exemplo, do fogo eterno. Seguindo após outra carne, sendo postas, por exemplo, do fogo eterno, né? Seguindo após outra carne, tá? Seguindo após outra carne. Eu ainda quero pegar uma terceira tradução bíblica para esse verso. Uma terceira tradução bíblica para a gente poder chegar aqui a um entendimento dessa passagem do livro de Judas. Vamos ver como diz aqui. Judas. Vamos lá. Judas 6 e 7. Vamos lá. 6 fala de anjos, a gente já viu, né? Que não guardaram o estado original. Então, olha só. O 7 diz: e assim como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, aos quais, da mesma maneira, entregues à fornicação, indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo pena de fogo eterno. Então, indo à fornicação após outra carne, tá? Então, olha só, lá em cima diz que os anjos coabitaram com mulheres, tá certo? E o pecado de Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas foram justamente a homossexualidade, tá certo? O texto grego induz uma comparação que mostra uma semelhança entre anjos, do versículo 6, e as cidades de Sodoma e Gomorra. Mas semelhança entre elas é mais profunda, vindo ao fato de que ambos foram culpados de cometer pecado. Entende-se de fato que ambos foram julgados pelos mesmos pecados, tá certo? Então, qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Foi sair da sua posição original, tá certo? E se relacionar com o ser de outra natureza,
que foi as mulheres, não é? E no caso de Sodoma e Gomorra, foi simplesmente os homens não guardar o seu estado original e se relacionar com outros homens, tá certo? Tanto é que a gente está lendo aqui, ok? Essa outra carne, referente a outra carne, é outra carne de homem, tá certo? Relacionou com homem. Os anjos não guardaram o seu estado original de anjos, por isso foram condenados ao fogo eterno. E os homens não guardaram o seu estado original de homens, ok? Se relacionando com outra carne igual, outra carne de homem, tá certo? Ok? Então é isso basicamente o que a palavra aqui ela está dizendo, tá certo? Aleluia, glória a Deus. Eu quero só ver ainda, porque eu gosto realmente de chegar ao deixa eu ver se tem alguma menção aqui na Bíblia de Jerusalém a esse versículo, porque ela também é uma Bíblia de estudo. Versículos 6 e 7. Ok? Então, gente, vamos lá, continuar, que a gente tem muita coisa para ler hoje. Então, esse foi o grande pecado, não é? Então ele diz, tira-os para fora, para que os conheçamos, né? Eles queriam relacionar com os anjos, tá certo? E esse é um relacionamento homossexual, porque eram anjos homens, figuras masculinas, ok? Versículo 6. Então Ló saiu a eles e fechou a porta atrás de si. Ou seja, ele segurava a porta da sua casa para que aqueles homens depravados não pudessem entrar. E disse, vos rogo, meus irmãos, que não façais tal maldade. O texto assinala que este pecado era como algo indecente, vil, ao dizer que eles mandaram que Ló trouxesse para fora seus convidados, a fim de que pudessem seduzi-los publicamente à vista de toda a população. Eles tinham perdido todo o sentido de vergonha e de decência. Nem ao menos tentaram preparar algo menos vergonhoso. Eles queriam abusar daqueles homens ali mesmo, à vista de todo mundo, tá certo? Não que isso diminuísse o ato, né? Não que isso diminuísse o ato, mas eles tinham perdido toda a noção de decência, não é? Estavam totalmente depravados os habitantes de Sodoma e Gomorra. Versículo 8 diz assim: eis que agora eu tenho 2 filhas que ainda não conheceram varão. Tá vendo? Esse conhecer está relacionado a ato sexual. Não conheceram varão. As trarei para fora e fareis com elas o que bem parecer. Sabe, queridos, Ló tenta remediar um problema com outro tão grande problema, ok? Ele tenta salvar, veja como a mentalidade de um homem preso ao mundo o faz cometer erros que ele parece até que são erros menores. Então, no pensamento de Ló, entregar as filhas dele eram menos danosos do que entregar os anjos, ok? Então, muitas vezes, quando nós estamos com um pensamento mundano, a gente acha que isso não é tão mal, não é tão grave, não é tão ruim. Ah, mas eu, por exemplo, tomar um copinho de cerveja não é tão ruim. Ah, eu fazer uma tatuagem, isso não é tão ruim. Ah, eu
sair com uma pessoa e me relacionar sexualmente com essa pessoa antes de casar, isso não é tão ruim, entende? Então, quando nós estamos presos ao mundo, a gente começa a ter essas mentalidades e tentar ver que parece que certas coisas não são tão ruins, mas isso é degeneração do pecado. Então, Ló oferece às filhas dele como solução para aquele problema, entendeu? Como se isso fosse algo remediável, algo certo de fazer, e era algo errado, ok? Então, olha só. Aí eles respondem, somente a esses varões não façais nada, Ló, né? Porque vieram à sombra do meu teto. E eles responderam, sai daí, e acrescentaram, veio este aqui para habitar como estrangeiro e quer se fazer juiz. Não é? Parece que Ló, entretanto, tinha se pronunciado contra essas coisas, com tanta frequência que os homens de Sodoma o acusaram de querer desempenhar um papel de juiz. Então, Ló era um homem justo, apesar de estar vivendo ali, sofrendo aquelas influências, ele não praticava nem concordava com aquilo. Agora faremos mais mal a ti do que a eles. Olha só, eles ameaçam Ló de estuprar e de abusarem ele. E com grande violência se arremessaram sobre o varão, sobre Ló, e se aproximaram para romper a porta. Devido a Abraão ter resgatado muitos sodomitas de Quedorlaomer, evidentemente esses homens tinham declarado Ló, sobrinho de Abraão, tá certo? Como alguém que estivesse fora dos limites deles. Mas agora, devido ao amparo que Ló proporcionou aos anjos, eles quebrariam o seu compromisso. Então agora eles iriam abusar de Ló. Então, em consideração a Abraão, eles nunca tentaram nada contra Ló, pelaquilo que Abraão fez. Mas agora, como Ló não estava se submetendo ao que eles estavam propondo, então agora eles iam esquecer do que Abraão fez e iria abusar também de Ló com mais violência. Versículo 10. Então aqueles varões, os dois anjos, estenderam as mãos, ou seja, eles abriram a porta e agarraram Ló, e colocando Ló para casa com eles, fecharam a porta. Pouco sabiam aqueles pervertidos quem eram, na realidade, esses varões. Eles não sabiam que eles eram anjos. Versículo 11. Os homens que estavam à porta da casa feriram com cegueira do menor até ao maior, e eles se fastigaram procurando a porta e não encontraram, porque os anjos cegaram. Versículo 12. E disseram os varões, os anjos, a Ló, tens aqui alguns mais, genros, teus filhos e filhas, e todos os que tens nessa cidade, tirai-os depressa. Então, olha só, os anjos tentam salvar a família de Ló, tirar a família de Ló daquele lugar, tirar os genros, filhos, se ele tivesse filhas, a mulher. Olha o que diz o verso 13. Porque nós vamos destruir este lugar. Então, foi aquilo que Deus realmente viu, o que estava acontecendo, a tamanha perversão, a tamanha violência, a tamanha malignidade, tamanho pecado, que Deus resolveu destruir aquilo ali. Porquanto o clamor deles subiu diante da face do Senhor. E o Senhor nos enviou para destruir. Acabou-se. Tá? Então, olha só algo que é muito importante. Tá? Muitas vezes, em muitos lugares na história, no passado, tá certo? O clamor do pecado subiu até Deus. Por exemplo, Nínive foi um deles. Nínive foi um local que o pecado daquela cidade, a violência do comércio daquela cidade,
também subiu para Deus. Deus mandou Jonas justamente avisar que iria destruir. Só que, diferente de Sodoma, Nínive se arrependeu e foi poupada, enquanto Sodoma não queria se relacionar violentamente com os anjos do Senhor. Tá? E o Senhor nos enviou para destruí-la. Todo pecado está diante da face de Deus. E quem, em última instância, se não houver arrependimento, terminará em julgamento. Então, se não houver arrependimento do pecado, termina em julgamento. Os genros. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, que estavam para casar-se com elas. E lhes disse: levantai-vos e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir essa cidade. Mas pareceu aos seus genros como os que zombava. Por quê? Porque Ló nunca teve preocupação de falar de Deus para os seus anjos. Ló nunca teve preocupação de pregar a respeito do Senhor para esses genros. Então, quando Ló fala do Senhor, que vai destruir, eles acham graça. Eles acham que ele está com brincadeira. Ele não está sendo levado a sério. Até porque faltou credibilidade para Ló, porque, lembra, eu falei alguns capítulos atrás, que só consegue livrar do mundo as pessoas quem está fora do mundo. Quem está dentro do mundo não consegue livrar ninguém. E eu vejo isso, queridos, até mesmo nas nossas células. Quando nós temos líderes de célula que ainda estão ligados ao mundo, não estão nos caminhos do Senhor, ou se deixam seduzir de volta, as células não crescem. Célula não prospera, elas não conseguem ganhar vidas, tá certo? Não conseguem tirar as pessoas do mundo, do pecado, fica aquela célula travada. Por quê? Porque só ganha vida, tá certo? Quem está fora do mundo. Quem está dentro do mundo não tem moral para pregar. Eu vejo muitas vezes pais, tá certo? Que eu vejo os filhos pais que não, crentes, que não têm moral para os filhos. Mas não tem moral para os filhos por quê? Porque são coniventes com o pecado dos filhos. Não se posiciona, entende? Diante daquilo que os filhos fazem. Não se posiciona como um profeta, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Tenta não estabelecer guerra com os filhos. E está errado. Entende? Então você não vai conseguir tirar teu filho no mundo, porque você está tão conivente com ele. Aleluia. Glória a Deus. Foi isso que aconteceu aqui com os genros de Ló. Tá? Versículo 15. Ao raiar do amanhecer, os anjos deram pressa a Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas filhas, que se encontram aqui, para que não pereças ao castigo dessa cidade. Olha só, Ló estava tão apegado à cidade que ele estava, assim, não querendo sair. Ele estava não querendo desapegar. Muitas vezes tem gente que estão no mundo e o Senhor entrou na vida dessas pessoas e está mandando largar o mundo, e essas pessoas ficam retardando esse sair do mundo, esse rejeitar o mundo, esse rejeitar o pecado. Larga logo, meu irmão. Sabe, Sodoma e Gomorra estava prendendo Ló para a destruição. Sodoma. O mundo está te prendendo para a destruição. Ou você solta ou vai te carregar para a destruição. Então, olha o que acontece. Versículo 16. E demorando-se ele, Ló estava demorando, os varões, os próprios anjos, pegaram em sua mão, na mão de sua mulher, na mão de suas filhas, segundo a misericórdia do Senhor, para com ele, e os tiraram e os puseram fora da cidade. O próprio Deus tirou de lá. Porque se tivesse dependido de Ló, ele tinha ficado lá na cidade e teria morrido. E teria sido destruído. E muitas vezes, queridos, Deus faz isso com a gente. Deus nos pega pela mão, nos tira do mundo, nos coloca na igreja e muitas vezes nós insistimos em voltar ou resistimos a Deus. Tem muita gente que é como Jacó, fica lutando com Deus para não largar o mundo, para não largar o pecado, achando que esse pecado e esse mundo é uma vida boa. E não é.
vai levar você à destruição. Se Deus não te salvar, se Cristo não te salvar, e se você não quiser ser salvo, querido, você vai terminar na destruição, no fogo do inferno, como diz a palavra. Tá? Versículo 17. E aconteceu que, quando eles, os dois anjos, os tiraram para fora, disse: escapa-te por tua vida e não olhes para trás de ti, nem pares em toda esta planície. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Então Deus, ele exigiu deles um total abandono das coisas. Um total abandono de coração, de vontade, das cidades, sabe? Deus exige de nós, sabe? É o que eu falo muitas vezes para as pessoas, e as pessoas muitas vezes não entendem. A palavra diz: venham como está. Tanto é que os anjos pegaram Ló e tiraram, eles mesmos tiraram Ló e sua família de lá. Às vezes Deus nos tira do mundo, Deus nos coloca na igreja, mas Ele exige que você fique ali, que você não olhe mais para trás, que você não busque mais as coisas do mundo, que você deixe o seu passado para trás e siga agora a novidade de vida. Uma exigência que ele faz, foi uma exigência que foi feita a Ló, porque se você ficar voltando para trás, sabe o que vai acontecer? Você vai virar uma estátua, como aconteceu com a mulher de Ló. Olha o que diz o verso 18. E Ló lhe disse: eu te rogo que não, meu senhor. Sabe? Parece que agora o próprio Deus estava lá. É mencionado, entendeu? Porque é escrito aqui Senhor com letra maiúscula. É a primeira vez que a gente vê Ló falando com o Senhor. Tá? Então Ló diz: eu te rogo que não, meu senhor. Sabe? Parece que o próprio Deus apareceu ali para ele e ele está pedindo a Deus para não deixar o mundo, para não deixar Sodoma. Versículo 19. Eis que agora o teu servo achou graça em teus olhos e engrandeceste a tua misericórdia, que tens usado comigo em me guardando a vida, mas eu não poderei escapar no monte, para que, porventura, não me alcance este mal e eu morra. Olha só, a loucura de Ló em demorar-se e, além disso, em preferir o seu próprio lugar de segurança, em vez do que foi proposto por Deus e pelos anjos, ilustra a profunda incredulidade do seu coração. E é a incredulidade do coração de pessoas que estão no mundo. Pessoas que estão no mundo e lutando contra aquilo que Deus diz. Olha, esse texto aqui, com relação a essa questão da homossexualidade, isso é muito forte. Porque Deus, em toda a Bíblia, condena a prática da homossexualidade em toda a Bíblia. Entende? Em toda a Bíblia se condena isso. Tem pessoas que contra-argumentam que até o próprio Cristo nunca condenou. Mas veja só, Cristo não condenou, mas ele falou o certo. Ele não falou contra o errado, mas ele falou o certo. O próprio Cristo, ele diz: deixa o homem a sua mulher, deixa o homem, o seu pai e sua mãe, une-se a sua mulher e torne-se os dois uma só carne, e diz: aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Então Jesus, ele mostrou qual era o certo. Se Jesus mostrou qual é o certo, homem e mulher, tá certo? O que é errado, tá certo? Já está definido. Se eu mostro para você que isso aqui é certo, automaticamente eu já defini o que é errado. Então, qualquer outra união, homem com homem, mulher com mulher, diante de Deus, diante da Bíblia, isso está errado. Então, veja só, os anjos dizem a Ló para ele ir para as partes, não é? Escapa por tua vida, não olhes para trás e nem pares em toda esta planície, escapa lá para o monte para que não pereças. Vá para o monte. O que é o monte, querido? É o lugar mais alto, é o lugar mais próximo de Deus. Aí sabe o que é que Ló diz? Eu te rogo que não, meu Senhor. Não, eu não vou para onde o Senhor está mandando, não. Porque se eu for para onde o Senhor está mandando, eu vou morrer lá. Entende? Então ele está lutando contra Deus.
Tem muita gente hoje lutando contra Deus, obstinada em seus pecados, obstinada e cega no mundo caído. É por isso que esse mundo, o mal desse mundo é a rebeldia, a desobediência àquilo que Deus manda. A loucura de Ló em demorar-se ali, além disso, em preferir o seu próprio lugar de segurança, escolher o seu lugar de segurança, em vez de seguir o que Deus está mandando seguir. Deus diz, olha, você vai se salvar no monte. Ele fala, não, eu quero me salvar. Eu quero ir para um lugar que eu possa me salvar, porque no monte onde você está mandando ir, eu vou morrer. Entende? Então tem gente hoje que não obedece à palavra de Deus, quer escolher o que é certo. O que é certo hoje é isso. O que é certo hoje é aquilo. Os homens querem fazer a sua própria vontade. Isso é característica de um homem caído, da incredulidade, de um homem que não crê em Deus. Apesar de Ló ser justo, Ló era incrédulo, estava incrédulo. Por isso que ele conviveu esse tempo todinho em Sodoma e Gomorra. E é triste porque a primeira vez que é mencionado o Senhor se relacionando com Ló, é para ele questionar o Senhor e dizer que não vai fazer o que Deus está mandando fazer. Versículo 20, olha o que diz. Eis que agora esta cidade está perto, para fugir para lá, a qual é pequena. Ora, escaparei para lá, não é ela pequena? E viverá a minha alma. Então, Ló está querendo ir para uma cidade menor. As pessoas não praticam loucura quando estão na vontade de Deus. Mas quando tentam agir andando no caminho da desobediência, sim, elas vão na direção errada e elas se perdem. E ele, o Senhor, respondeu, eis aqui, aceitei a tua súplica sobre isso. Ou seja, seu pedido para ir para uma pequena cidade em lugar do monte. Olha só. Para não destruir a cidade de que falastes. Então, olha só. Ló vai, em vez de ir para o monte, para perto de Deus, ele pede para ir para uma outra cidade. Para ir para uma outra cidade. Sabe, queridos, isso é terrível, mas Deus aceita. Você escolhe o seu caminho, tá certo? Você quer ir contra a vontade de Deus? Vá contra a vontade de Deus. Deus é tão maravilhoso que te deu livre-arbítrio para isso. Mas sabe o que é que vai acontecer com Ló, meu querido? O nome dele vai ser riscado da história. A descendência dele vai ser riscada da história. Sabe, Ló vai gerar os amonitas e os moabitas, entende? E esse povo vai ser riscado da história. Sabe por quê? Porque foi desobediente, não seguiu o que Deus mandou, não obedeceu a Deus, fez como achava melhor. Tem muita gente fazendo como acha melhor. Versículo 22 diz, apressa-te, escapa para lá. Deus salvou a cidade por causa de Ló, porque nada poderei fazer até que tenha chegado. O Senhor tinha prometido a Abraão que Ló seria resgatado. Portanto, a destruição não pôde chegar a Sodoma e Gomorra até que Ló tivesse saído com segurança em certo sentido. E isso concretiza o arrebatamento. Aleluia! O arrebatamento só vai acontecer, não é? O arrebatamento vindouro da igreja e o julgamento de Deus. Não é? O julgamento só vai vir, o julgamento total, o peso da destruição sobre este mundo só vai vir quando a igreja for retirada. Quando a igreja for retirada. Ok? Então continua, tá certo? E diz assim, por isso foi chamado o nome da cidade Zoar, que é a cidade ao qual o Senhor permitiu Ló entrar e não foi destruída. Ok, gente? Amém? Aleluia. Então, olha só. Tem irmãos aí reclamando que a internet está péssima. Infelizmente, essa é a internet do mundo que nós vivemos. Do Brasil. Porque você tem internet de dados, é ruim. Tem a sua internet também, é ruim. A internet aqui. A minha internet é de 100 megas. E aí é desse jeito ruim.
né? Infelizmente, é a qualidade do serviço que nos oferecem. Mas vamos tentar, ok? Então vamos lá. Versículo 23. O sol saía sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo da parte do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Então o Senhor, a quem hoje conhecemos como Deus Filho, Jesus, fez chover fogo e enxofre sobre o Sodoma e Gomorra. E isso trata-se do juízo do Senhor que conheceremos, tá certo? No dia que ele estiver voltando. Versículo 25 diz: E destruiu cidades e toda aquela planície, com todos os moradores daquela cidade e os que nascia da terra. Foi destruído tudo. Versículo 26. Então a mulher de Ló olhou para trás. Olhou para trás e virou uma estátua. E foi transformada em uma estátua de sal. Jesus lembrou este episódio ao mundo a dizer deliberadamente: lembrai-vos da mulher de Ló. Quem olha para trás, quem olha para o seu pecado, tá certo? Vai ficar para trás. Quem olha para o mundo, quem se apega ao pecado, quem se apega para o mundo, vai ficar para trás. Jesus falou isso em Lucas 17, 32. Versículo 27. Abraão levantou-se naquela manhã de madrugada e foi ao lugar onde estivera, diante do Senhor, o local da sua oração. E olhando para Sodoma e Gomorra e para toda a terra daquela planície, viu que a fumaça subia da terra como a fumaça de um forno, as cidades situadas ao extremo do Mar Morto. A palavra forno indica que esse não era um fogo ordinário, mas que o calor era tão intenso que fundiu tudo. Aconteceu uma fusão, como se fosse uma fusão nuclear. Versículo 29. E aconteceu que quando destruiu Deus as cidades da planície, Deus lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição e assolou aquelas cidades aonde Ló habitava. Ok? Então Deus lembrou de Ló por causa de Abraão. Versículo 30. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte. Olha, primeiro ele foi para Zoar, não é? Fazer o que ele queria fazer. Depois ele seguiu aquilo que Deus mandou e terminou indo para o monte. E as suas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. Ao ter desobedecido o Senhor, Ló vive agora com medo. Ele teme que Deus destrua Zoar e por isso muda-se para um monte próximo e se alojou em uma caverna, ele e as duas filhas. Versículo 31 diz: Então a maior disse à menor: Nosso pai já é velho e não há varão na terra que entre a nós, conforme o costume de toda a terra. Então, olha só, a preservação da linhagem familiar era importante nos tempos antigos. Visto que Ló já era velho e agora pobre, perdeu tudo, com todos os seus pertences destruídos, junto a Sodoma, suas filhas não viram perspectiva alguma de matrimônio. Por isso agora vão cometer um monstruoso pecado. E preste atenção, isso faz parte também da incredulidade. A incredulidade de Ló passou às suas filhas, tá certo? A incredulidade de Ló passou às suas filhas. Outra coisa, o modo de vida que elas viam em Sodoma e Gomorra, tá certo? Também fez com que isso acontecesse. O modo de vida, elas estavam acostumadas a ver relacionamentos pecaminosos, não só de homossexualismo, mas provavelmente de incesto, tá certo? Também, ok? E outras coisas absurdas, adultério, prostituição, tá certo? Muitas coisas ruins, zoofilia, sexo animal, muitas porcarias tinham lá em Sodoma. Então, isso para elas era natural. E terceiro, como elas agora, elas saíram de Sodoma, foram para Zoar e depois foram para essa montanha, elas acharam que não tinha mais homem. Não é? Muitas pessoas
Há muitas jovens, eu me preocupo muito com as jovens, porque as jovens, elas muitas vezes pensam que só tem homem no mundo, entende? Só tem homem no mundo. E na realidade, queridos, olha, tem homem de Deus dentro da igreja. Tanto você, jovem, cuidado com as mulheres que você procura no mundo. Luz não se une com trevas. E menina, cuidado com os homens que você procura no mundo. Luz não se une com trevas. Então, o desespero delas foi achar que não tinha mais homem na face da terra, que os homens que só tinham era ali em Sodoma. Entendeu? Então, isso é algo terrível. Então, olha só, versículo 32. Vem, demos de beber vinho ao nosso pai. Essa é a segunda ocasião na Bíblia em que a palavra vinho é utilizada para indicar a bebida que intoxica. O único caminho para o Filho de Deus é a abstinência total com relação a qualquer quantidade de bebidas intoxicantes. Eu desaprovo qualquer tipo de bebida alcoólica. Vinho, tá certo? Eu sou muito radical com isso. Vinho, champanhe, qualquer tipo de álcool, cerveja, vodka, beber socialmente. Nós que somos homens, filhos de Deus, deveremos fugir da aparência do mal e fugir das bebidas. Aleluia. E diz mais, deitemo-nos com ele e conservamos de nosso Pai. O capítulo, o versículo 33, diz que e deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e entrou a maior e deitou-se com seu pai, mas ele não sentiu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte disse a maior à menor, eis aqui, eu já me deitei na noite passada com meu pai, lhe demos a beber vinho também esta noite, e entra e deita também com ele, para que conservemos a linhagem do nosso pai. E a pequena faz a mesma coisa, a menor. Versículo 35, e deram de beber ao seu pai, e também naquela noite levantou-se a menor e deitou-se com ele, mas ele não sentiu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Então o pai não teve culpa. A culpa de Ló foi não ter ensinado o caminho do Senhor. Versículo 36 diz, e conheceram as duas filhas de Ló, de seu pai. Depois disto, Ló desaparece da história. Acabou-se Ló. Tá? Talvez ele tenha morrido até de desgosto. A primogênita deu à luz a um filho e chamou o nome Moabe, ok? Que significa de meu pai concebi. Esse é o nome de Moabe, tá? Os Moabitas, o qual é o pai dos Moabitas até hoje. A menor também deu à luz e chamou o seu filho de Ben-Amim, que na realidade vai ser o pai dos Amonitas, que significa filho do meu povo, ok? Apesar do início desonroso desses povos, o Senhor mostrou uma preocupação por eles, como descendentes de Ló, mas infelizmente mais tarde eles se converteram em inimigos de Israel e foram destruídos, não é? Ou incorporados ao povo de Israel, e simplesmente deixou de existir os Moabitas e os Amonitas, tá? Simplesmente porque escolhas erradas. Escolhas erradas. Ló sempre fez o que ele quis. Crentes, cristãos que só fazem o que querem, sempre vão quebrar a cara. Cristãos que não obedecem à palavra, que não obedecem a Deus, sempre vão sofrer as suas consequências das escolhas erradas. Então, em o nome de Jesus, escolha obedecer ao Senhor. Quando você obedece a Deus, você vai ser bem-sucedido em tudo aquilo que você faz. Espero que vocês tenham gostado. Lamento aí pela internet ruim e que Deus abençoe a todos.